Sim, hein? Cruzou na área, meu Deus, Tigrinho, meu Deus! Meu Deus do céu. Então isso daí é reflexo dentro de campo também. Mas vou te falar, cara, o jogo, se você somar o agregado, 5-2, você fala, foi fácil. Não foi não, porque o Everton, inclusive, hoje foi um dos melhores em campo com a camisa do Palmeiras também, novamente. Não foi fácil? Não foi. No segundo tempo, o Palmeiras nocauteou o River Plate. O River também teve O River teve duas chances, inclusive, pra poder, inclusive, empatar o jogo depois que o Palmeiras fez. Empatar não, o River poderia ter feito 2-1, naquele lance que o Everton acabou. E bora ver reações da mídia, imprensa e rivais após o Palmeiras classificar na Libertadores contra o River Plate. Então bora ver o que a mídia tá falando do Palmeiras aí, o grande favorito a ganhar, junto com o Flamengo. Mano, falta pro River, bora, filho. 10 horas pra mais. Porra, amarelo, hein? Sei não, hein? Amarelo, e o River, hein? Bateu! Chupa! Chupa, porcada! Falei, mano, eu falei! Chupa, porcada! Chupa! Vocês vão ser eliminados em pleno Allianz Parque, porra! Chupa! Falei, porra! Sofreu a falta e fez o gol! Meu Deus, River Plate, meu Deus, cara, River Plate, porra! Felipe Anderson! Boa! Se fazer o gol agora já era, hein? Faz o gol! Chuta pro gol, mano! Chuta pro gol, burro! Ah, mano, chuta pro gol, caralho! O River teve a chance do segundo. Pô, mano, tudo bonitinho. Ele quis cortar pra fazer o gol. Chuta no gol! O Castanho tentou. Chuta no gol, miséria! Não permitiu e depois o Salas bateu pro alto. Porra! A tomada de decisão pro drible, né, era pra onde tava mais congestionado. Talvez se ele Pelo drible amor de pra Deus, fora, mano, olha isso, cara. Olha a bola que o Aníbal Moreira entregou, mano. Ele é só esse tal de uma cavadinha. Não é foda também, o Everton é um gigante. Foda também. Mas porra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Por enquanto, 1-0 River Plate. Arbitragem do futebol, pelo amor de Deus. Os caras tá querendo tirar brasileiro da final de novo. Os caras da Conmebol não quer. Vamos falar a verdade, mesmo sendo corintiano, os brasileiros tá dominando a Libertadores, cara. Os brasileiros estão dominando a Libertadores. E os caras da Conmebol não querem, que a maioria da Argentina é tudo... Não quer que os brasileiros ganhem. Então os caras tá tentando de qualquer jeito fazer que o brasileiro não ganhe essa Libertadores. Mas esquece, mano. Esquece que os brasileiros dominam tudo. Boca Juniors já foi de Vasco, Boca Juniors. Entendeu? Mas, porra, os caras tá querendo tirar a qualquer custo os brasileiros, hein, mano. Tá foda, hein, Palmeiras. Meu Deus, Andreas Pereira. Aí sim, hein. Cruzou na área, meu Deus, Tigrinho, meu Deus. Meu Deus do céu. Gol do Palmeiras! Tá que pariu. Duas vezes! A primeira tentativa de cabeça, o Armani pegou! E ela volta pra ele, iluminado, vivendo um grande momento. Chegou pra mudar a história do Palmeiras em 2025. E a história da carreira de um cara com muito talento. Vitor Roque, pra explodir esse Allianz Parque. Meu Deus! Desviou! Escanteio pro River. Esse é o lance de gelar a espinha. Quase, meu Deus, quase gol do... Ah, meu Deus do céu, pênalti, quer ver? Pênalti, mano. A arbitragem pelo menos acertou uma, né? Só tá errando, expulsão ainda. Pelo menos acertou uma, né, filho? Parabéns, Flaco Lopes. Um dos momentos mais importantes da temporada. Curta distância, bateu! Lamentável isso daí. Lamentável isso daí, cara. Lamentável, mano. Lamentável, mano. Pelo amor de Deus, cara. Esses caras sabem jogar Libertadores. É inacreditável, mano. É inacreditável. Esses caras sabem, mano. Ah, vai se lascar.
Que golaço, mano. Puta que pariu. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, mano? Que é isso, cara? Que é isso, mano? Que é isso? Acaba o jogo, aí não tem... Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, River Plate, Jesus. Pelo amor de Deus. Deixa o like, tamo no canal, Palmeiras merecidamente, os argentinos só sabem que ele arruma briga. Ele só serve pra isso, arruma briga. A arbitragem é uma vergonha. De todo jeito queria tirar a máquina, gente. Ainda pra completar, depois que, olha, entrou o VAR, mano. Sim. A economia da Argentina quebrada. Esquece, meu. Não vai ter campeão da Libertadores argentino tão cedo. Ou vai? Isso é verdade, Benja. Boa noite a todos. Salvo engano, acho que a última vez que um argentino foi campeão foi em 2018, quando houve aquela final entre River e Boca. Então, dali em diante, só os brasileiros aí têm... então, os brasileiros têm tido uma supremacia muito grande com relação à conquista de Libertadores. Mas vou te falar, Benja, não é surpresa não, porque Palmeiras e Flamengo, principalmente, que são os dois melhores times em termos de administração hoje no Brasil, em termos de poder de investimento, eles estão nadando de braçada, cara. E o Palmeiras ter esse futebol apresentado hoje não é coincidência. Quando você tem uma boa administração, você consegue montar um time com qualidade. Então isso daí é reflexo dentro de campo também. Mas vou te falar, cara, o jogo, se você somar o agregado, 5-2, você fala, foi fácil. Não foi não. Porque o Everton, inclusive, hoje foi um dos melhores em campo com a camisa do Palmeiras também, novamente. Não foi fácil? Não foi. No segundo tempo, o Palmeiras nocauteou o River Plate. O River também teve só chance. O River teve duas chances, inclusive, para poder, inclusive, empatar o jogo depois que o Palmeiras fez. Empatar não, o River poderia ter feito 2-1. Naquele lance que o Everton acabou fazendo uma baita de uma defesa. Ô, J. Nicola, eu vou te falar, o Vitor Roque mais uma vez fazendo gol, Flávio Lopes marcou um golaço. A escolha de uma ideia que tem como objetivo ganhar o meio-campo. E o River consegue fazer isso e dominar o jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem, o fato de passar por uma situação adversa perdendo o jogo hoje e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que não acho que tenham sido favas contadas e não embora. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo. Acho que foi um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário. Ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate. E em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti, que existiu, que foi pênalti, pois foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti. E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali, bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras é um... Caso de Palmeiras-São Paulo, quem é favorito para você? O fato de ser favorito não quer dizer que já passou e já ganhou. Estou só perguntando. 65 a 35. Se der, 65 para o Palmeiras, 35 para o São Paulo. Se der, quem é favorito? Por ser um clássico que é 60-40 Palmeiras. Se der Palmeiras e São Paulo, quem é o favorito? 50-50. Ó. Ô, Clebão, se der Palmeiras e São Paulo, quem é o favorito? Traduz o 50-50. 50-50. Palmeiras é favorito. O time do Palmeiras é melhor, mas é um clássico. Então eu não estou entendendo. Eu só falei isso. Não, mas é que contra a LDU, seria 90-10. Não,
A menor chance é 99 a 1. Esse é o problema dele. Ué. Não, você falou. Você falou, irmão. Agora não recolhe, não. Ei. Não recolhe os caras. Não, gente. Mas é um corintiano falando, isso aí não pega. Gente, mas por exemplo, eu sou corintiano, eu acho que o Palmeiras é favorito. Obrigado, Clebão, obrigado. Deixa eu falar um negócio. Mas o retrospecto esse negócio de São Paulo é bicho-papão em Libertadores é coisa do passado. Tá bom. São Paulo, o Palmeiras é o maior São Paulo já foi eliminado outro dia aí pelo Tadjeri. Afirma o que você falou, então. Afirma o que você falou. O Palmeiras é o maior brasileiro na Libertadores. Eu vou falar o que eu falei há um mês atrás. Pra mim, os dois candidatos ao título é Palmeiras e Flamengo. Não. Mas antes de começar a Libertadores, era o Flamengo e Palmeiras. Vai. Se eu tô falando... Não, você falou Palmeiras e São Paulo. Qual que é a chance? Pra mim, se der Palmeiras e São Paulo... Qual que é a chance? Pra mim, mínima do São Paulo. Mas de 0 a 100, 0 a 100 quanto? 90 a 10? Não, tudo bem, 90 a 10, não vou desrespeitar o São Paulo assim, 80 a 20. Ok. Teve uma final de Paulista aí, teve uma final de Paulista outro dia aí, que o São Paulo enfiou um chocolate no Palmeiras, no primeiro jogo. O que aconteceu no Allianz Parque? A maior goleada da história de uma final entre grandes, 4-0. E foi constrangedor o jogo. Até porque o Jandrei fez pegando um jogo. 30 segundos. Você tá pegando um jogo, pega o histórico das partidas, gente. O São Paulo ele costuma levar melhor contra o Palmeiras em partidas eliminatórias. Mas pra mim, retrospecto é só blá blá blá. Então deixa eu fazer uma pergunta bem já. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. O Corinthians, final entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista. Você acha que a diferença entre Palmeiras e Corinthians na final do Paulista é maior do que a diferença entre Palmeiras e São Paulo para essa semifinal da Libertadores, se é que ela vai acontecer? É uma boa questão. Se a diferença é maior? É. Se foi maior, no caso. Vai. Eu acho que aí pesa uma outra coisa. Meu Deus. O Palmeiras estava num momento pior diferente. Do que hoje. Tá. O Palmeiras estava numa fase, o Abel estava mês até o jogo. O Abel estava sendo questionado. O número que o Jean trouxe das 5 semifinais em 6 anos, porque isso realmente é uma coisa absurda. Que às vezes assim, você precisa torturar os números para eles falarem o que você quer, né? Nesse caso, os números eles estão muito claros aí na sua frente, não há como você discutir com esses números. E você pode até falar, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa de mata-mata desde 2022, desde as oitavas com o Cerro Porteño em 22 o Palmeiras não ganhava um jogo em casa. Teve empate com o Atlético depois de ganhar fora, empate com o Atlético, vitória nos pênaltis, teve aqueles empates porque o jogo já estava decidido, né? Com o Pereira, com o Universitário, teve eliminação com o Atlético Paranaense, eliminação com o Boca, então teve um monte de jogo, um monte de empate aí desses jogos, e agora o Palmeiras volta a vencer um jogo em casa de mata-mata num momento super importante, né? E numa situação desafiadora, porque acho que a gente falou aqui semana passada o que pode transformar esse confronto e por que a gente tem que respeitar muito o perigo desse confronto. Porque pode acontecer um gol prematuro. E, de fato, foi o que aconteceu e mudou a cara do confronto. Mas o Palmeiras mostrou maturidade, sobretudo capacidade de organização e confiança nos seus meios, né? Confiança em ter um time melhor e construir a reação da maneira que foi. Tem que olhar, sim, com confiança, porque ele é melhor que a LDU e ele é melhor que o São Paulo, mas, de um lado, Palmeiras e São Paulo, cara, clássico em semifinal, as coisas se nivelam, sim, o favoritismo ele é muito relativo, e a LDU tem um fator que a gente conhece, sabe qual é, e que também nivela, e além da LDU ser um time com muito jogador acostumado à decisão, com muito jogador acostumado a esse tipo de jogo, com um técnico brasileiro que tem se dado muito bem contra os brasileiros esse ano. Então, assim, eu acho que não tem nenhum palmeirense que vai chegar à semifinal e falar, opa, tranquilo, quem vier a gente vai passar por cima. Até porque não é muito nem da característica do palmeirense em geral achar isso, né? Mas vai com confiança, né? Confiança. Eu acho que com confiança ele tem que ir mesmo, porque se a gente volta algumas semanas, meses no tempo, volta pro pós-Corinthians, pós-eliminação, faixas ali na porta da academia, faixas na porta do Allianz, né? Abel Pardal, sei lá o quê, e Leila isso, e fora todo mundo, né? Desculpa, Léo, certas verdades, né, apresentadas definitivamente. O Palmeiras não ganha os chamados jogos grandes e o Palmeiras tem o pior ataque da era Abel Ferreira. Hoje ele ganhou um jogo enorme, fazendo 3 gols. Mas isso muda, tem um ponto claro de virada, que é o jogo de ida com o Universitário. Onde, pela primeira vez, ele coloca a dupla. E o Roque. Porque antes isso tudo era verdade. Na verdade, ele virou um jogo que o time vinha jogando mal contra o Ceará, quando eles entram no segundo tempo. Logo depois da Copa do Brasil. 12, 13 minutos do segundo tempo, e ali a coisa... Mas é que quando explode, o mar abriu. Explode é no jogo do Universitário. Eu acho que é um aprendizado que as situações foram colocando pra ele. Claro. Porque eu lembro de nós mesmos discutindo aqui a saída do Vitor Roque no jogo com o Corinthians, falando, gente, ninguém entendeu, né? Por quê? Por que ele não colocou os dois juntos já naquele jogo, quando
tudo favorecia que ele o fizesse, né? E depois, quando ele fez, acho que o encaixe entre os dois hoje é perfeito. O Palmeiras hoje tem, para os saudosos das duplas de ataque, isso é uma delícia de ver, né? Para quem hoje o futebol é tão diferente, né? O Abel é um cara, na Libertadores, o Jean destaca as impressionantes colocações com ele do time. E ele é um cara de muitas sacadas. Lá atrás, com o elenco bem limitado, jogar fechado contra o Atlético, usar o Rony como centroavante, ou o Rony marcando, na época que estava voando o Arana no Atlético, colado nele para poder anular o jogo do Atlético. Até um time que vai crescendo. E, ultimamente, ele vinha demorando no mata-mata. O Palmeiras perdeu uma grande chance de ser campeão da Libertadores quando o Abel não trocou o time que ganhou o Brasileiro antes do jogo contra o Boca Juniors. E eu não vou criticar o Abel por isso, porque eu entendi o fato de ele não ter trocado, mas o restante da temporada, com a entrada do Endrick e tal, mostrou que o Abel tinha que ter mexido. Dessa vez as mudanças aconteceram na hora certa. Assim, o time do Palmeiras, repito, joga muito mais do que jogou hoje, eu assino embaixo do que disse o Jean. Hoje foi um jogo muito diferente pro River, em que o time... E essas foram reações da mídia e imprensa rivais após o Palmeiras vencer o River Plate e se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Palmeiras com muita chance de ser campeão, lógico, tem o Flamengo, que é o adversário mais difícil de todos. Então bora ver reações aí. Então esse foi o vídeo, aperta o botão para hypar, que ajude demais, quer inscrição, é nóis.